primeira semana do tempo romano. O culto do pecado, da concentração dos bens e do individualismo, pobreza e miséria, além das doenças físicas, são indícios de uma sociedade desobediente a Deus e necessita de cura. Por isso, vamos rezar pedindo a Deus para que cure as nossas fraquezas, a nossa desobediência, e rezando também por todos nós aqui presentes, por todas as famílias, enfim, por todos aqueles que precisam de oração. Iniciamos a nossa celebração, recebendo a procissão de entrada, cantando. Número 18. Senhor, entrará no santuário para te louvar. Senhor, entrará no santuário para te louvar. Quem tem as mãos limpas e um coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Quem tem as mãos limpas e um coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Ó, dá-me mãos limpas e um coração puro, arranca a vaidade, ensina-me a amar. Ó, dá-me mãos limpas e um coração puro, arranca a vaidade, ensina-me a amar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Queridas irmãs e irmãos, para que nós possamos dignamente celebrar esta Eucaristia, precisamos tomar consciência do refrão que juntos acabamos de cantar. Senhor, que entrará no santuário para nos louvar. Só aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, este subirá no santuário. Este entrará e tomará posse do lugar à mesa com Jesus. Purifiquemos então as nossas mãos, os nossos corações, as nossas consciências. Deixemos-nos tocar pela misericórdia de Deus. Deixemos-nos iluminar pelos raios que saem do coração misericordioso de Jesus. E então, purificados, nós poderemos, como aquele paralítico do Evangelho, louvar o Senhor. Alcançados pela misericórdia do Pai, na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, clamemos pela misericórdia, cantando. 926. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, confesso que pequei por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Perdão.
compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, pela fé, Deus cura. Pela fé, Deus salva. Pela fé, Deus redime. Pela fé, Deus nos devolve a liberdade, a dignidade. Uma fé testemunhada em obras. Uma fé partilhada. Uma fé que deve contar com a colaboração e ajuda dos nossos irmãos e irmãs. Por isso, quero que cada um de nós faça a sua oração por quem você quer rezar hoje nesta missa. Se você quiser, pode falar alto. Eu quero rezar pela minha mãe, pelos meus irmãos. Você quer rezar por quem? Vamos rezar também pelo Jaicon de Oliveira Isidoro, 8 anos de falecimento. Tiago Stefani, 8 anos de falecimento. José Patrício de Oliveira, Fortunato Vitório Cândido, Vicêncio de Costa Candioto, em ação de graças pela recuperação de José Machado, pelo dom da vida de Lealcino Hendler Hamfron, pela vida desse Ministério de Jovem, desse Ministério de Música, por cada um deles, pelas suas necessidades e suas dificuldades, pelos novos integrantes da PASCOM, pelo apostolado de oração, pela pastorada de saúde, que hoje está como que responsável número 1 desta Santa Missa, enfim, pelas nossas famílias, por cada um de nós que estamos aqui na igreja. Ó Deus, atendei como Pai às preces do vosso povo, dai-nos a compreensão dos vossos deveres, dos nossos deveres, e a força de cumpri-los, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentado para a liturgia da palavra. Não basta ouvir a palavra de Deus sem haver a resposta da fé, para que essa palavra penetre em nós, nos liberte do pecado e produza a salvação. Ouçamos com atenção as leituras. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, tenhamos cuidado enquanto nos é oferecida a oportunidade de entrar no repouso de Deus. Não aconteça que alguém de vós fique para trás. Também nós, como eles, recebemos uma boa nova, mas a proclamação da palavra de nada lhes adiantou, por não ter sido acompanhada da fé naqueles que a tinham ouvido. Enquanto nós, que acreditamos, entramos no seu repouso. E assim como ele falou: por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu repouso. Isso não obstante as obras de Deus estarem terminadas desde a criação do mundo. Pois em certos lugares assim falou do sétimo dia. E Deus repousou no sétimo dia de todas as suas obras. E ainda novamente, não entrarão no meu repouso. Esforcemo-nos, portanto, por entrar neste repouso, para que ninguém repita o acima referido exemplo de desobediência. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Resposta do Salmo. Não vos esqueçais das obras do Senhor. Não vos esqueçais das obras do Senhor. Tudo aquilo que ouvimos e aprendemos e transmitiram para nós, os nossos pais, a nova geração, nós cantaremos.
as grandezas do Senhor e seu poder. Levantai-se e as contem a seus filhos, para que ponham no Senhor sua esperança. Das obras do Senhor não se esqueçam e observem fielmente os seus preceitos. Nem se torne exemplo de seus pais, rebelde ou obstinada geração. Não vos esqueçais das obras do Senhor. Uma raça de constante coração e fiel ao Senhor Deus, em seu espírito. Não vos esqueçais das obras do Senhor. E de pé, aclamemos o Santo Evangelho cantando. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens, mas não conseguindo chegar até Jesus, por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde eles se encontravam. Por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava sentado, deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. Pois bem, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados, louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa assim. Palavra da salvação. Nunca vimos coisa assim. Paralítico levanta-se, pega na sua cama e vai para casa. Um fenômeno inédito que espanta todos e que cria, no meio daquelas pessoas, perguntas que não encontram resposta humanamente falando, porque onde a razão não chega, somente a fé dita a regra. Assim Santo Anselmo dizia: creio para entender, porque se nós não acreditarmos, nós nunca saberemos, nunca conseguiremos entender aquilo que se passa à nossa volta. É preciso que nós acreditemos que para Deus
nada é impossível. Aquilo que era a doença mortal, aquilo que não tinha cura, a doença que não tinha cura, quando a razão humana entra em deslize e se suscita a fé, aí sim, nós encontramos e tudo ganha sentido, porque na verdade não há força alguma que prevaleça sobre um homem, sobre uma mulher atingida e que vive na íntegra a sua fé. Assim, olhando para a primeira leitura, nós vamos encontrar duas classes de pessoas. As pessoas que têm fé e por isso vivem de acordo com esta fé, praticam as obras que testemunham a sua crença, a mudança de vida e de comportamentos, certos de que, se forem fiéis a essa fé, às regras, aos mandamentos prescritos, essas pessoas viverão para sempre. E se desobedecerem a essa palavra, a essa regra, a essas normas, a esses mandamentos, eles morrerão de igual modo como o povo de Israel, apesar de ter sido o povo eleito, o povo escolhido por Deus, apesar de ter tido Moisés na frente, por causa da sua desobediência, esse povo conheceu a morte. E então, a primeira leitura nos diz assim: tenhamos cuidado enquanto nos é oferecida a oportunidade de entrar no repouso de Deus. Não aconteça que alguém de vós fique do lado de fora. Não aconteça que algum de vós possa morrer, venha morrer por causa do seu desvio. Mantenhamos-nos firmes, porque a palavra diz: não entrarão no meu repouso, porque eles se transviaram, porque eles se desviaram do caminho, porque eles não foram fiéis às palavras, aos mandamentos, às regras que eu determinei para que eles pudessem viver. Se eles tivessem sido fiéis, provavelmente e com certeza eles não morreriam. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o convite está lançado para que nós um dia possamos entrar no reino dos céus. Não há outro segredo senão acreditar pela fé que tudo é possível, mesmo que vivamos situações desastrosas, situações que humanamente falando não encontrem soluções. Com Jesus e pela força da oração, tudo pode ser mudado. Engraçado ver que a fé não é um dado que deve ser vivido individualmente somente. Individualmente somente. Passe essa cacofonia. Por quê? A fé deve ser testemunhada. A comunidade tem muito a ver para o crescimento e o desenvolvimento da fé, para a multiplicação dos discípulos ou então dos cristãos, para atrair mais gente, mais pessoas. Olhemos para a primeira leitura, a questão da solidariedade, da comunhão, de se unir às pessoas que choram, às pessoas que sofrem, às pessoas que passam por diversas necessidades. Aquele paralítico chegou a conhecer Jesus, aquele paralítico chegou a ser atingido pela graça santificante, pela cura e pelo perdão dos pecados, graças à intervenção daqueles 4 homens. A Sagrada Escritura não nos diz se eram parentes ou não parentes, se eram familiares de perto ou de longe, se eram amigos ou vizinhos. Não se diz quem eram. Simplesmente se diz que as pessoas se reuniram junto à porta onde Jesus estava. Jesus sai da cidade de Jerusalém e vai para Cafarnaum. Entra numa casa. Lembremos-nos de que o gesto de entrar numa casa é precisamente um gesto de trazer a paz, de trazer alegria, de trazer segurança, de trazer conforto, de trazer vida e vida em plenitude. Porque Jesus, ao entrar em casa, ele traz. Ouvimos esses dias que Jesus foi à casa de Pedro e aí curou a sogra de Pedro. E hoje Jesus entra em Cafarnaum, entra numa casa e aí muitas pessoas vão ao encontro dele e ele vai curando. À medida que as pessoas vão surgindo, vão aparecendo, ele vai curando. Até que, não havendo espaço para que Jesus pudesse olhar no paralítico,
e o paralítico pudesse olhar em Jesus, pudesse ter um cruzamento de olhos e de sentimentos, um cruzamento de, vamos assim, telepático, que pudesse atrair a graça que cura, as pessoas que traziam aquele homem não tinham como fazê-lo chegar diante de Jesus por causa do tamanho gente. E então eles sobem no teto e descobrem no forro, e ali um buraco fazem descer a cama, a enxerga, onde aquele paralítico se encontrava. Vejam o trabalho daqueles homens: subir sem fazer barulho nenhum, e depois abrem um buraco sem fazer barulho nenhum, e fazem descer a cama sem fazer barulho nenhum, e a cama justamente cai em frente de Jesus. E então Jesus olha para os que estavam à sua volta e diz: homem, pela tua fé todos os teus pecados estão perdoados, levanta-te e anda. Paremos um pouquinho nessa figura de Jesus, dos homens, os 4 homens que levantam e sobem. O subir é uma linguagem simbólica para dizer que era difícil resolver aquele problema. Aquele problema deles não tinha solução, mas para Deus tudo tem solução. Quando nós acreditamos, não há nada impossível. É uma forma de dizer, portanto, meus irmãos e minhas irmãs, não desistam tanto de vocês mesmos, não desistamos de nós mesmos, não desistamos de viver, não desistamos da alegria, não desistamos da nossa família, não desistamos dos nossos filhos, não desistamos do marido, não desistamos da esposa, não desistamos dos nossos avós, não desistamos dos nossos netos, não desistamos, seja de que pessoa for, seja de que situação for, acreditemos. Para Deus nada é impossível. Aqueles homens deram um jeito. Aliás, nós vivemos num país onde existem muitos slogans, dentre os quais tudo tem jeito. O brasileiro para tudo dá um jeito. Não é verdade? Só que nem sempre para nós aplicamos essa palavra de Deus, no Brasil tudo tem um jeito. Esse jeito nem sempre é para o bem. É sempre um jeito pelas portas dos fundos. O jeitinho brasileiro é para enganar. Mas se nós aplicássemos o jeitinho brasileiro para construir, para edificar, para salvar, para curar, para trazer, para atrair, para santificar, para governar, para abençoar, para consolar, tenho certeza absoluta de que o Brasil teria sido um país melhor. E quando se fala de Brasil, não se fala de Brasil casas sem pessoas. Não se fala de Brasil cidades, estados sem pessoas. Se fala de Brasil, brasileiros, cidadãos que moram, vivem, nasceram aqui e que residem no Brasil. Quer sejam naturais, quer sejam nacionalizados, quer seja simplesmente um residente ou um turista. Desde que esteja no solo brasileiro. Para Deus, nada é impossível. Uma pergunta: qual é o seu impossível? Corra para Jesus. Uma pergunta: o que lhe tira sono? O que é que não lhe faz dormir? Vai, entre na casa onde Jesus está. E Jesus não está fora de você. Deus não está fora de nós. Nós não podemos nem devemos procurar a Deus fora e longe de nós. Dentro de nós está a própria verdade. Ouça a voz da consciência. Ouça Deus falar no seu coração. Ouça Deus falar na sua consciência, no seu pensamento. Siga as suas orientações. Fuja das armadilhas. Fuja das seduções. Fuja de tudo aquilo que atrapalha a santidade da sua própria vida, a sacralidade da vida que você traz dentro de si e que você tem. Porque tudo o que você é graça, é bênção, tudo tem a sua origem em Deus. Agora voltemos para o episódio de Jesus, que simplesmente olha para aquele paralítico e diz: os teus pecados estão perdoados. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Jesus, os teus pecados estão perdoados, tem um duplo sentido. E esse duplo sentido se
explica da seguinte maneira: é que antigamente, no tempo de Jesus, toda pessoa que sofresse de lepra era taxada de pecadora. Assim, quem ficava doente, era porque pagava os seus próprios pecados. Como às vezes, quando um dos nossos adversários, nossos inimigos, ou aquele que nos falou mal, nos fez mal, nos prejudicou, acontece uma desgraça com ele, a gente diz: o feitiço virou contra o feiticeiro. Expressão nossa lá no nosso país. Eu acho que aqui também é a mesma coisa. O feitiço virou contra o feiticeiro. Quem se faz, quem se paga. Mais ou menos assim. Os cabo-verdianos dizem assim. Mas, para Jesus desmistificar vamos assim, essa forma de pensar antiga, Jesus diz: os teus pecados estão perdoados. Para dizer que este homem que está aqui, vocês acham-na de pecadora. Eu tenho o poder de perdoar os pecados. Ser purificado, leva a tua cama, vai para casa. E as pessoas começam a questionar: mas quem é este homem? Não é só Deus que perdoa os pecados? É que eles ainda não tinham reconhecido que em Jesus estava o próprio Deus. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus faz aquilo que vê o seu Pai fazendo. E então vemos que na segunda leitura, na primeira leitura nós ouvimos que Deus fez o mundo nos 7 dias e no 7º ele descansou para parar. E hoje vemos também Jesus entrando dentro de casa, não para significar um repouso, que não se possa fazer mais nada, mas para fazer um bem. Assim, o domingo, meus irmãos e minhas irmãs, é um dia de viver a caridade, de viver a solidariedade, de viver a comunhão, de viver a partilha. O domingo, que ontem era sábado, não é o dia de fazer, ver o outro sofrendo, só porque você é dia de sábado, você não pode fazer um bem, você não pode ajudar, você não pode partilhar, cada um por si, Deus por todos. Então, numa única realidade, num único evento, Jesus vai dando pinceladas, vai ensinando, vai corrigindo que a vida é uma doação, a vida é uma graça, a vida é uma bênção, a vida é perdão, a vida é misericórdia, a vida é compaixão. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder de perdoar os pecados, disse ele ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E o paralítico então se levanta, pega na cama, joga nas costas e vai para a sua casa. Tamanha foi a fé, não só daquele paralítico, mas também tamanha foi a fé daqueles homens, os 4 homens que transportaram Jesus, para dizer que quando nós temos fé, o milagre acontece. Quando nós temos fé, as barreiras são derrubadas. Quando nós temos fé, tudo o que nós pedimos a Deus acontece na nossa vida. E se as coisas não acontecem na hora em que nós estamos pedindo, há vários fatores que podem interferir. E Paulo nos diz: ou porque não é ainda a hora de nós recebermos aquilo que estamos pedindo a Deus, ou porque nós estamos pedindo mal e portanto não sabemos pedir, ou porque aquilo que nós estamos pedindo é algo que, se Deus não mudar, nós vamos estragá-lo. Então, para não causar um prejuízo maior, é melhor que não se dê. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Porque os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos pensamentos. Mas, quando se chega na matéria do perdão, na matéria da misericórdia, não há quem supere a misericórdia de Deus. Não há quem supere a compaixão de Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, rezemos uns pelos outros. Sejamos daqueles homens, 4 homens que levaram o paralítico para junto de Jesus. Entremos dentro da casa onde está Jesus. Mesmo que a porta esteja muito cheia, mesmo que não haja espaço, corramos ao seu encontro, batamos a porta, a propósito ou a despropósito, rezemos, supliquemos. Pedi e recebereis, disse Jesus. Batei a porta e a porta se abrirá. E então, eu rezo por você, você reza por ela, e todos juntos, rezando uns pelos outros, nós acabamos
acabaremos de sermos atendidos, porque o nosso Pai é Pai de todos, ouve a súplica de todos, atende a todos, se compadece por todos, ajuda a todos, mesmo os nossos inimigos, mesmo aqueles que planejam a nossa própria morte. Mas, pela fé, nós conseguiremos vencer os nossos adversários. E então, meus irmãos, minhas irmãs, voltando para a primeira leitura, cuidado, tenhamos cuidado para que nós não vacilemos, para que nós não nos desviemos do caminho, e sim, olhemos para o Evangelho. Nós nunca vimos coisa assim. Os leprosos andam, os surdos ouvem, os coxos são endireitados, os mudos falam, os cegos veem e a boa nova é anunciada aos pobres. Sintamos-nos em paz dentro de nossa casa. Aliás, façamos das nossas casas o lugar onde nós temos e devemos nos encontrar com Jesus, para aí sermos curados. Quando você vai para a sua cama dormir, você precisa entender que a sua cama é como se fosse o leito onde o paralítico estava. E durante a noite você suplica, reze antes de se deitar, e como um bom fisioterapeuta, Deus vai passar durante a noite na sua cama para restaurar as suas próprias forças. E então, de manhã, você levantará. E se levantando, você conseguirá, com forças, com as energias restabelecidas, iniciar uma nova jornada. Que as nossas casas, meus irmãos e minhas irmãs, sejam um verdadeiro lugar do encontro com Deus, nosso Pai, que a todos ama, que a todos cuida e que com todos se preocupa para a saúde, para a cura, para a libertação, para a salvação de Deus. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Façamos agora a nossa oração comunitária e juntos, com muita fé, confiança e esperança, clamemos: Senhor, escutai nossa prece. Senhor, escutai nossa prece. Para que a Igreja, povo de Deus, seja fiel à missão a ela confiada, rezemos. Senhor, escutai nossa prece. Para que a palavra de Deus torne frutífera as nossas ações em favor do reino, rezemos. Senhor, escutai nossa prece. Para que sejamos capazes de perdoar aos irmãos que nos ofenderam, rezemos. Senhor, escutai nossa prece. Para que as condições de saúde do povo sejam melhoradas, rezemos. Senhor, escutai nossa prece. Para que as autoridades exerçam o poder especialmente em favor dos mais pobres, rezemos. Senhor, escutai nossa prece. Diante de vós, Pai de ternura e de bondade, confiamos as nossas preces, na certeza de que elas serão atendidas, porque feitas com muita fé, esperança e confiança em vós. Por Cristo nosso Senhor. Para a salvação, Senhor eterno Pai, os dons de vida e pão, agora transformai em vida e salvação. Senhor eterno Pai, os dons de vida e pão, agora transformai em vida e salvação. Santo, sejamos a procura que ao vinho
que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Vosso agradar-vos, ó Deus, a oferenda do vosso povo, que ela nos obtenha a santificação e o que confiantes vos pedimos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário a nosso dever e salvação darmos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Em vosso amor de Pai, criaste o homem e a mulher, dando-lhes origem de indivíduos. E quando pecaram, quebrando a vossa aliança, vossa justiça os cobriu, mas vossa misericórdia os resgatou por Cristo, vosso Filho, nosso Senhor. E enquanto esperamos a glória eterna, proclamamos o vosso louvor, cantando a uma só voz. Santo, 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 Santo é o Senhor. Santo, 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 Santo é o Senhor. Deus do universo, o céu e a terra proclamam a nossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Santo, 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 Santo é o Senhor. Santo, 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 Santo é o Senhor. Bendito que vem, em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Santo, 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 Santo é o Senhor. Santo, 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 Santo é o Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, dando graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou um cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. E proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo do seu corpo. Lembrai do seu Pai e da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos dos vossos filhos e filhas, Jaicon de Oliveira, Isidoro e Tiago Estefani, 8 anos de falecimento, José Patrício de Oliveira, Fortunato Vitória Danor Candioto, Vicêncio de Costa Candioto, a quem chamastes para nós, configurados com Cristo na morte, com Cristo também parte, igualmente da sua ressurreição. Lembramos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida, apoio da vós, na luz da vossa face. Enfim, nós nos pedimos, tende piedade de todos nós,
de modo especial pela recuperação de José Machado, em ação de graça pelo dom da vida de Lealcino, e dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São Pedro e São Paulo, e todos que neste mundo nos serviram a vida dos louvados e glorificados por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do nosso Salvador, rezemos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a Deus também. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto, dentro da esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixa-vos a paz, dou-vos a minha paz, não-lhes os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus, traz o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a vossa paz. O médico dos médicos está entre nós, aquele que não só cura o nosso corpo, como também purifica os nossos pecados. O Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em teu reino, mas dizei a sua palavra e serei salvo. Por esta paz que a juventude tanto quer, pela alegria que as crianças têm amor, eu rendo graças a meu Pai.
meu coração. Tomai, comei, tomai, bebei, meu corpo e sangue que vos dou, o pão da vida sou eu mesmo em refeição. Pai de bondade, Deus de amor e do universo sustentai os que se doam por um mundo pelos que firmam na justiça os próprios pés, pelo suor dos que mais lutam pelo pão. Eu rendo graças ao meu Pai, o Deus fiel, que assim me pede para abrir meu coração. Tomai, comei, tomai, bebei, meu corpo e sangue que vos dou, o pão da vida sou eu mesmo em refeição. Pai de bondade, Deus de amor e do universo sustentai os que se doam por um mundo irmão, pelos que choram, mas não perdem sua fé, pelos humildes que praticam o perdão. Eu rendo graças ao meu Pai que vem nutrir, e assim me pede para abrir meu coração. Tomai, comei, tomai, bebei, meu corpo e sangue que vos dou, o pão da vida sou eu mesmo em refeição. Pai de bondade, Deus de amor e do universo sustentai os que se doam por um irmão. Podemos. Deus Todo-Poderoso, que realizais as nossas forças, refazeis as nossas forças pelos vossos sacramentos, nós vos suplicamos a graça de vos servir por uma vida que vos agrada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. No final da missa, então, haverá a distribuição dos pães. A pastora de saúde, nós agradecemos as pessoas que doaram os pães e a cada um de nós que veio à Santa Missa. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Escolheu, antes Jesus o Filho.
Fiel pelicano, milagre supremo de amor.